E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal do professor Jonathan Alves. Hoje nós vamos estar falando sobre os povos africanos, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre os povos africanos, características, construções, sua vida cotidiana, algumas construções e algumas produções, tá bom? Galerinha, muito importante, antes da nossa chamadinha aqui, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, aqui embaixo onde está escrito aqui, ó, inscrito, ativar o sininho de notificação e compartilhar os nossos vídeos com as nossas videoaulas com seus amigos, com os companheiros, com os familiares, com os colegas, com os vizinhos, com os avós, com os primos, enfim. Curta, se inscreva nos nossas videoaulas aqui no nosso canal do professor Jonathan Alves e compartilhe esses vídeos. Ajude aí o canal do professor Jonathan Alves a crescer e chegar às pessoas que têm dificuldade de acessar esse conteúdo e conhecer um pouco mais sobre essa cultura dos povos africanos. Legal, galerinha? Então, segue a nossa videoaula e roda a vinheta! Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula com o Prof. Jonathan. E hoje nós vamos falar sobre artes visuais dos povos africanos. Então nós vamos identificar algumas características, alguns artefatos, algumas construções manuais que os africanos produzem, alguns hábitos culturais, tá? A própria cultura africana. Então nós vamos conhecer, falar algumas práticas culturais dos africanos, tá bom? Então vamos lá? O objetivo desse estudo é entender as artes visuais dos povos africanos, reconhecer os sons africanos que influenciam ritmos brasileiros, práticas culturais. As diversas sociedades africanas e o capital cultural oriundo de cada uma delas, que se diferencia tanto pelo contexto em que foi produzido, quanto pela função contribuíram imensamente para a formação cultural do Brasil. Então, nós entendemos a importância dessas práticas culturais, dessas vivências, construções, manuseios de artefatos dentro da cultura africana, que veio a engrandecer, né, a nossa formação cultural dentro do nosso país, do Brasil. Os objetos criados pelos africanos eram frequentemente vistos como etnográficos, sendo posteriormente considerados pelos europeus como arte primitiva, mas, para os povos que os desenvolviam, representam poder, status, prestígio e a força de seus ancestrais. Tais objetos nunca ou raramente são apenas decorativos ou estéticos, como grande parte da arte ocidental. Muitas vezes, eles não eram feitos para serem admirados. Alguns nem sequer podiam ser vistos por todos. Máscaras africanas. Então, nós vamos conhecer alguns artefatos. Olha aí essa máscara, que é uma das práticas, né, de construções ali também dentro dos rituais, ou momento de ritos, lembranças, né, dos antepassados, ou práticas de dança, ou de momento religioso, momento que eles têm ali do encontro deles ali dentro das suas práticas culturais, essas construções, né, onde essas máscaras vinham com a identificação e características dos seus antepassados ou um momento de festa, né, de ritual, né.
Olha que interessante essas máscaras, né? Eles tinham essa prática, esse manuseio de construções bem identificada com as suas vidas cotidianas, né? Bem reflexos, né? É diferente, né? Mas é bem característico ali, esses detalhes que identificam ali o dia a dia deles, né? Aí nós temos mais uma máscara também, características, né, dos africanos, de suas construções. O fundamental nesses objetos era seu sentido, a expressão de ideias e valores civilizatórios e a propriedade de colocar em ação forças a favor do ser humano. Então, esses objetos, eles tinham o sentido de expressar ideias, valores civilizatórios e a própria propriedade de colocar em ação as forças a favor do ser humano. A ideia de arte pela arte é estranha aos africanos. O próprio termo arte, como atividade autônoma, separada da vida, é praticamente inexistente nas línguas africanas. Os artistas utilizam códigos reconhecidos por todo o grupo social, que resultam em características formais e iconografia específicas. Se o aspecto formal dos objetos não era um fim em si mesmo, ele não deixava de ser fundamental para expressar os valores culturais. Desta maneira, o famoso geometrismo da arte africana, presente na decoração e no design das peças, através do uso de espirais, zigue-zagues e outros padrões geométricos, exprime a ideia de prosperidade, fertilidade, continuidade da vida. E mais que isso, procura propiciá-las. Então, olha que interessante essas características e identificação dos designs dessas máscaras, né? Presente nas decorações. Eram padrões de formas geométricas que exprimiam ideias de prosperidade, de fertilidade. Então, tinham essa característica de expressar essa identificação, essa continuidade da vida, né? Que vinha ali de geração por geração dentro da comunidade ali africana. Para se ter uma ideia do preconceito em relação às artes africanas, a coleção de mais de 1000 peças criadas a partir do século XIII, conhecida como os bronzes de Benin, proveniente do país da região ocidental da África, demorou anos para ser reconhecida como africana, tendo sua autoria dada primeiramente a europeus. Olha que interessante. Em virtude do alto apuro técnico e estético, essas esculturas sequer foram chamadas de objetos primitivos. Então, entende-se que essas produções de máscaras e objetos culturais dos povos africanos, os técnicos iam analisar, né, essas produções, essas construções, eles entendiam que eles demoraram para identificar essas características, né? Porque o que acontece? Eram de tanta qualidade o produto, o material, que para que eles identificassem essa relação com os povos africanos, eles demoraram um período para dar essa valorização aos povos africanos, tá? Então, por isso que inicialmente essas produções elas eram reconhecidas como os objetos primitivos. Esculturas bronze Benin, na África. E aí nós temos algumas produções, algumas esculturas de bronze produzidas na África, que também passaram por esse processo de reconhecimento, de valorização. Inicialmente foram identificadas como as construções primitivas, e há muito tempo depois que eles vieram a reconhecer e valorizar como obras construídas dos povos africanos.
Nas comunidades e aldeias da África contemporânea, ainda ocorre a produção desses objetos, máscaras, esculturas, emblemas, jogos divinatórios, instrumentos musicais e tantos outros, né? Geralmente criados para garantir prosperidade e fertilidade e comunicação com ancestrais, em rituais e orientar as ações da comunidade. Olha aqui que eu falei anteriormente. Então, venho a confirmar aqui nesse texto. Então, ó, essas construções de máscaras, esculturas, emblemas, e instrumentos musicais também, que nós vamos conhecer na nossa próxima videoaula, eles eram geralmente criados por garantir prosperidade, fertilidade e garantir essa comunicação com seus ancestrais, tá? Através de rituais e ações ali dentro da comunidade. Então, era característico dos povos, é uma forma de identificar e relacionar. A maioria das peças africanas não é naturalista, pois os artistas não tentam representar as coisas como são, mas segundo os seus valores culturais e seus ideais. Então, entende que a maioria dessas peças e construções, das peças africanas, elas não eram naturalistas, né? Pois os artistas tentavam representar as coisas como elas são de verdade, e não segundo os seus valores culturais, ao qual era a ideia daqueles que vinham, dos pesquisadores, daqueles que vinham conhecer os trabalhos, as produções. Então, eles tinham essa prática de construções, mas com identificação dos seus ancestrais, e não para relacionar ou representar outra coisa do tipo, né? É mais uma vivência local ali da comunidade dos povos africanos. Bem interessante, né? Esse conteúdo e essa relação, né? Enquanto nós, enquanto civilização moderna, nós analisamos essas massas construções como obras de arte e assim visitamos, conhecemos através de museus e outros locais de exposição artísticas. Para eles, africanos, não, né? Era uma forma de vida e identificação cotidiana deles de relacionar aos seus ancestrais, né, e suas práticas cotidianas. Então, alunos, vamos lá. Bacana esse conteúdo, essa história de conhecer um pouco das artes visuais africanas, essas práticas culturais, essas vivências, né, desse conteúdo dentro dessas produções artísticas. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, alunos. É mais um conteúdo da nossa história, do nosso país, que já aconteceu e que acontece até hoje, essas práticas, essas vivências e construções. Alunos, não esqueçam de escrever aqui no comentário da nossa videoaula, aqui no nosso canal, se você tem interesse em trazer alguns temas, conteúdos novos para que o professor aborde dentro das nossas próximas videoaulas. Deixe aqui nos comentários dessa videoaula conteúdos que vocês gostariam que o professor viesse a trazer nas nossas próximas videoaulas. E o professor estará preparando esse material para nas nossas próximas videoaulas. Até mais, alunos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, galerinha. Até mais, alunos.